muito bacana. Bom dia, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 10 minutos no Acre, hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. Para quem é supersticioso, o mês de agosto é o mês mais barra pesada do ano. Algumas pessoas entendem assim, a maioria não, mas boa parte sim. A verdade é que muita coisa ruim acontece no mês de agosto, se a gente pegar o histórico, em todos os sentidos. Então é bom aproveitarmos então esse período e aumentarmos então essa corrente de oração para que Deus nos ouça e espante para bem longe os males. É isso? 11 horas e 11 minutos do dia 11. Nós vamos fazer 2 blocos hoje, o primeiro e também o segundo, com a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, professora doutora, a única na nossa região, na política, que tem o título de professora doutora com mandato. Outros tentam, mas só ela tem, só ela ostenta isso. O que significa isso para a gestão pública? Muita coisa, muita coisa. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Evidentemente que não é tudo, mas representa muita coisa, ok? Vamos fazer 2 blocos, nós vamos falar sobre as obras que ela conseguiu fazer mesmo em tempo de pandemia, né, de crise financeira, os ajustes que ela fez na máquina pública para deixá-la cada vez mais eficiente, menor, mais eficiente, né, mesmo em tempo de eleição. Tá? E falarmos também sobre política, afinal de contas ela esteve por vários dias aí no olho do furacão, mas ainda bem que não foi atingida. 10 mil caíram à sua esquerda, 10 à direita, mas ela não foi atingida. Vamos falar sobre esse drama que ela viveu nesses dias de incertezas entre o governador e o próprio partido. Ele acabou nem saindo do PP e nem entrando no PSDB. Pediu um afastamento por tempo indeterminado para poder ficar à vontade e apoiar a reeleição da prefeita Socorro Nery. Seja bem-vinda, prefeita. Bom dia. É sempre um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é meu, Muniz, sempre poder vir aqui, trocar ideias, dialogar sobre o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que a população pode esperar desse momento da gestão municipal de Rio Branco. Eu falei aqui no início do programa sobre os supersticiosos, né? Sim, sim. E dando sequência ao assunto. A senhora acredita em numerologia? Olha, eu respeito quem acredite, mas eu não sou ligada a superstições, não. Eu sou mais ligada mesmo à ciência. Mas acreditando ou não, vai uma boa notícia aqui para a senhora. Só diminuir o volume aqui, que eu preciso dele aqui, para a gente checar algumas informações. Segundo a numerologia, o número 40, que é o número do seu partido, do PSB, significa atratividade pessoal, encanto. Ou seja, as pessoas gostam de estar ao seu lado porque sentem-se seguras e felizes. Não é uma boa? Eu comecei a gostar de numerologia. Então. E sei que tem muita gente séria estudando numerologia, muita gente séria que acredita, né? Que se orienta a partir do que o estudo apresenta. Mas eu não tenho tido esse contato, não é muito a minha praia, né? Como diz Legal. Lá na minha Tarauacá, não é muito a minha praia. Neto, enquanto eu faço a próxima pergunta, prefeita, você vai preparando aí, tem uma galeria de fotos, imagens. Quando tiver no ponto, você começa a soltar aleatoriamente e aqui a gente vai comentando sobre cada uma, ok? Sim. Prefeita, afinal de contas, agora é para valer. A senhora é pré-candidata, assim, à reeleição. O que fez a senhora tomar essa decisão e aproveitando a oportunidade de fazer 2 em 1? Por que demorou tanto? Nós entramos esse ano numa situação que me pareceu ser e requerer a atenção devida, né? A atenção integral, que foi a questão da pandemia. E isso, de fato, me afastou da discussão pré-eleitoral, da discussão de alianças, da definição, inclusive, de que se seria candidata ou não, Muniz. Essa é a razão do que você chama de demora. Eu, de fato, de 16 de março até hoje, o meu foco tem sido muito mesmo criar as condições para que nós tivéssemos de forma mitigada os efeitos da pandemia na cidade de Rio Branco. Nós não podíamos brincar com isso, não podíamos ficar de oba-oba, não podíamos
perder tempo, né, com outras questões que não fossem essa questão da pandemia. Isso envolveu muito, tanto a mim quanto ao governador Gladson Cameli e as nossas equipes, né? Agora, já com a situação caminhando já para a estabilidade, como nós estamos, né? Com leitos, tanto de UTI quanto de leitos clínicos, com atendimento nas unidades básicas de saúde, fluindo adequadamente, nós podemos, evidentemente, que dar uma atenção agora para o calendário eleitoral, porque ele não vai me esperar, ele não vai esperar ninguém. Passando. O calendário eleitoral segue, né, o seu fluxo. Foi alterado, né, para a eleição acontecer em novembro, mas nós temos agora, do dia 31 de agosto ao dia 15 de setembro, o prazo para as convenções. Então, é preciso tomar essas definições, né, quanto a alianças, quanto a vice, quanto a programa de governo, né, a ser apresentado para debater com a sociedade de Rio Branco. Então, esse é o momento de dizer a você e de dizer a todos que estão nos assistindo que, de fato, eu estou me dispondo nessa discussão com o meu partido, com o PSB, com esse apoio muito forte do governador Gladson Cameli, a fazer a discussão de alianças e a chegarmos ao dia 31 de agosto em condições de fazer a convenção partidária, em que essa conjunção de esforços possa apresentar para a cidade de Rio Branco o que nós pensamos, né, da gestão pública, o que pensamos que é possível fazer de forma muito concreta nos próximos 4 anos, sem conversa mole, sem oba-oba, sem politicagem, sem negociata, sem privilégios, da forma como eu tenho trabalhado. Que é essa forma que me interessa da sequência. Okay. Essa pergunta foi apenas para esquentar aqui o clima, mas a gente vai já voltar a falar em política, porque agora, Neto, por gentileza, se as fotos estiverem no ponto, pode começar a soltar aí, que é para a gente falar primeiro da gestão, os avanços, né, tanto na zona urbana quanto na zona rural, no centro e na periferia, né, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim. Tiver no ponto, pode começar a soltar aí, então. 11 horas e 17 minutos. Bom, você não soltou porque não está no ponto. Vamos à próxima pergunta. Prefeito, afinal de contas, a pandemia ela apresentou alguns resultados positivos, do ponto de vista político. Nós tivemos, pela primeira vez na história do Acre, um entrosamento perfeito entre o governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, mesmo levando em conta que eram de partidos diferentes e ideologias também diferentes. O que ocasionou tudo isso? O que foi decisivo para essa união, além da crise em si? Eu penso que nós já vivemos momentos em que havia uma integração institucional entre prefeitura e governo do estado, por ser inclusive do mesmo grupo político, né? O que foi surpreendente foi poder fazer essa integração da forma tão harmônica como fizemos e tão produtiva, sendo de partidos diferentes. Nós conseguimos, né, no trabalho, construir uma convivência, um respeito, uma reciprocidade que não são comuns em quem vem de partidos, de campos políticos, né, diferentes. E nessa união, nesse trabalho conjunto, Muniz, a gente percebeu, o governador Gladson Cameli e eu, que nós nem temos tantas diferenças assim. Nós temos convergências que são muito maiores do que as diferenças, né? Nós pensamos muito parecido. Nós estamos na gestão pública, inclusive, pelos mesmos objetivos. Gladson não tem interesse em ir para a gestão para retirar dela ganhos financeiros, né? Ele é de uma família abastada economicamente, desde que ele se entende por gente. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, lá do Seringal São Luís, no Rio Tarauacá, mas a minha carreira profissional foi toda ela como servidora pública. Então, eu sou servidora pública. E sendo servidora pública, eu nunca tive intenção de ficar rica, eu nunca coloquei esse objetivo no meu trabalho. Eu tenho uma vida digna, lutei para ter essa vida digna, por meio do estudo, conquistei essa vida digna. Agora, não tenho nenhum outro objetivo que não seja o de servir ao público. Então, a gente se encontrou nesse trabalho da pandemia
e acredito que nasceu nesse trabalho conjunto uma relação de muito respeito, de muita convergência, né? Entendi. Por isso que a gente tem trabalhado tão bem, se entende tão bem, e acredito também que por isso o governador decidiu que vai nos apoiar nesse processo eleitoral, porque ele entende que é o momento da gente deixar de lado interesses outros Sim. e olhar para os interesses públicos, né? Tem muita gente precisando de que Estado e Prefeitura, junto com o governo federal, e o governo federal tem sido presente também nesse processo todo, no processo todo da pandemia. O governo federal, ao modo dele, foi também muito presente no sentido da União fazer as compensações financeiras para que estados e municípios pudessem fazer a atuação na pandemia. E é evidente que esse trabalho, quando essas forças políticas se unem olhando para o coletivo, a população é quem ganha. Eu tenho observado o quanto isso tem sido bom para a cidade de Rio Branco. Os resultados estão aí, né? E o que representa para a senhora que vai disputar a reeleição, digo, esse apoio do governador? Representa muito. Representa muito. Primeiro, como eu já disse, a decisão do governador, uma decisão pessoal, construída no ambiente de trabalho, numa relação institucional de trabalho, e não por viés eleitoral ou indicação de alguém ou para representar uma determinada força, mas construída na relação de trabalho, né? É essa a razão que fez com que o governador declare o apoio, né? De forma espontânea. A minha candidatura, de forma espontânea. Foi uma surpresa para você? Mas de forma muito consciente. Foi uma surpresa? Não foi surpresa a manifestação dele de apoio, porque ele já havia me dito, né? Mas foi surpresa em algum momento ali de uma ação institucional. Principalmente naquela manhã de quinta-feira no shopping. Eu fiquei ali, de fato, foi uma surpresa. Não havíamos combinado nada e eu sou muito ciosa, muito cuidadosa, né? De separar o que é institucional do que é eleitoral, de separar o público do privado. Eu não misturo essas coisas, eu tenho muito cuidado, né? Em manter essas questões separadas, e ali eu fui pega de surpresa realmente. Legal. Vamos lá as fotos. Essa é uma obra importante, o pessoal da zona rural também, principalmente. Nós estávamos aqui, nós estávamos olhando, né, uma ponte que a comunidade estava reivindicando a recuperação e estava reivindicando também que colocasse ali um guarda-corpo. E aí nós estávamos lá verificando. Ali é o Marcos Vinícius, secretário adjunto de infraestrutura, atrás o secretário Brano da Agricultura e a equipe que sempre me acompanha, inclusive o ex-deputado Helder Paiva. Vamos lá. Assim, numa assinatura de ordem de serviço, né? Nós estamos trabalhando esse ano na recuperação de ruas. Começamos desde 2 de janeiro com a EMURB, num trabalho muito intenso da EMURB, que não parou, mesmo no período em que teve chuvas. Mas agora, no verão, nós ampliamos esse trabalho, né, de modo a fazer em todas as regionais ao mesmo tempo. E aí ampliamos fazendo licitação de empresas privadas. Entendi. Então, são mais empregos que foram gerados, mais pessoas trabalhando, portanto, e mais trabalho chegando à cidade inteira ao mesmo tempo. Além também da zona rural, que tem sido atendida com toda a capacidade que a gente pode nesse momento. O programa de recuperação do ramais esse ano está mais abrangente que ano passado? O trabalho todo esse ano, ele está mais abrangente do que em 2019. Entendi. Mas é bom dizer que em 2019, ele já foi mais abrangente do que 2018. Porque é resultado, Muniz, dessa forma como nós temos trabalhado. Ou seja, quando você faz bem feito, no ano seguinte não precisa fazer mais aquilo. Estamos na zona urbana já. Que região é essa aí? Pode voltar aquela outra foto, Neto, por gentileza. Aquela foto anterior, isso. A anterior? Aí. Bom, aí nós estamos no Belo Jardim, no ramal São José, e fizemos também da sequência do São José até chegar no Canaã. A Prefeitura também fez toda a recuperação, passando por aquela ponte que nós vimos agora há pouco, né? É uma região que ficou o trabalho muito bem feito, realmente.
E que vai continuar, tem Sim. muita coisa para acontecer aí, tem muitas travessas que nós vamos ter que fazer agora, tem o final do ramal São José, pegando no ramal Judia e depois descendo para a Rua do Pescador até chegar a outra ponte. É um trabalho que tem sido feito dessa forma, programada, levando, né? Esta outra foto seguindo. Essa outra foto, é na estrada do Quixadá, foi a ponte do Quixadá. Ali nós estávamos na entrega da ponte do Redenção, do Igarapé Redenção. Foi um dia muito bonito, o governador Gladys, inclusive, esteve conosco. Reivindicação antiga, né? Antiga, nós tivemos, eu mesma já, né, que estou na gestão, na titularidade desde abril de 2018, eu mesma acompanhei, tanto 2018 quanto 2019, problemas seríssimos aí. Há 5 anos teve um acidente, inclusive. Exato, e da ponte realmente não suportar as cheias, né? E a gente ter que fazer desvio de forma emergencial. E olha aí, e é um trabalho muito bem feito, é uma ponte em definitivo aço. Agora. Definitivo, é uma ponte em aço e concreto, com 52 metros de extensão. E antes dela, na estrada do Quixadá, tem também uma outra ponte com essa mesma forma, né? Concreto e aço, no Igarapé Fundo, também feita já na minha gestão. Pode passar. Aí a foto Essa da também ponte. é a foto da ponte. Bem feita. Pode parecer pouco, né? Mas para quem mora aí, Muniz, é muita coisa. Representa é uma vida para eles. Só que tem mais demandas, tem mais desafios, viu? Isso. Limpeza na cidade. A limpeza, a sanitização nesse período tem sido intensa, né? Na rodoviária, nos mercados, no terminal urbano, em frente à prefeitura, em frente aos prédios públicos de maior aglomeração, na área onde se usa ali as filas da Caixa Econômica, tem sido o trabalho de sanitização nesse momento. Vamos lá, pode passar. Ainda mais aí é no terminal. Tem surtido efeito, né? Os números têm caído gradativamente. Nós estamos, eu acredito que caminhando, né? De uma forma, para uma estabilidade, no sentido de chegarmos, né, a ter condições de um novo normal, né? E aí vai depender muito da população também, de cada um de nós, né? De Parque da Maternidade. Mantermos. O Parque da Maternidade... É um gasto a mais para a Prefeitura, o Parque porque da isso era Maternidade do governo, né? Antes. E o Parque do Tucumã são duas despesas novas, né, para a Prefeitura, vamos assim dizer, duas despesas novas. Era o governo do Estado que assumia, agora, quando o governador Gladson assumiu, houve entendimento, então, e de fato que é uma obrigação do município, só que o município não tinha essa despesa contabilizada, né? Então, a despesa a mais no momento em que a gente está tendo recurso a menos. Mas pode fazer um convênio agora, né, para o Mas governo ajudar, né? eu entendo de fato como uma despesa do município. O município precisa se organizar para... Há outras coisas que o Estado não pode... é uma despesa tão alta, mas é contínua, então representa muito, né? Representa muito. Mas o Estado pode entrar em outras ações, né? Prefeita, quando a senhora assumiu a Prefeitura, no início de 2018, né? Sim, abril de 2018. Teve que fazer alguns ajustes, senão a senhora não conseguia administrar nem mesmo a folha de pagamento, né? Então, isso gerou um desgaste. A senhora sabia que ia acontecer isso. Mesmo assim, algum período depois, algum tempo depois, a senhora começou a ser reconhecida, não só aqui, mas em nível nacional, com prêmios de boa gestão na saúde, na educação, na infraestrutura, na gestão fiscal, na questão da transparência. Isso tudo foi surpresa? E mais ainda, como é que a senhora encarou isso? Se lhe deixou envaidecido ou aumentou a responsabilidade? Não é surpresa, gente. Se você trabalha de forma planejada, né? Com controle de despesa, definindo bem prioridade e acompanhando a execução dessas ações, esses resultados aparecem. Eu tenho trabalhado muito com a minha equipe no sentido de que se há uma metodologia para tratar, por exemplo, da transparência Covid, e se nós desejamos, como desejamos, dar total transparência à aplicação dos recursos públicos, por que não alcançar 100%?
da pontuação, né? Então, nós estamos trabalhando para alcançar 100%. Ou seja, na sua gestão, só para o pessoal entender melhor, vamos usar uma linguagem esportiva, melhor ainda, futebolística. Estamos sempre no G4, né? Ocupando as primeiras posições, ora em primeiro, ora em segundo. Eu estou falando de capitais, onde os problemas são maiores. É preciso hoje que a gente olhe, por exemplo, o que melhorou de um ano para o outro, mas é preciso que a gente, para se situar bem, é preciso que a gente analise como é que está a posição do município, no caso capital, em relação às outras capitais do país, né, Muniz? Para a gente não ficar achando que, como passou de 20% para 30% de determinada coisa, achando que é grande coisa, quando outras capitais chegaram a 90%. Por que a gente não pode chegar também, né? Claro. Então, nesses quesitos de saúde fiscal, de manter equilíbrio entre despesa e receita, de atender bem os parâmetros da lei de responsabilidade fiscal, de atender bem os critérios, as exigências de transparência, por que a gente não pode estar entre os primeiros se é tudo que desejamos, né? Desejamos ter eficiência na gestão para que a população receba da prefeitura o máximo possível de serviços, né? Claro que a gente tem que ser sempre muito franco, e eu sou sempre muito franca, no sentido de dizer, lembrar que nós não temos um orçamento suficiente para atender todas as demandas inclusive reprimidas há 30 anos, né? Eu chego em algumas comunidades e, assim, fico triste de ver, nós estamos no século XXI, ano 20, né, do século XXI, e pessoas ainda morando em bairros que não têm infraestrutura básica, mínima, né? O básico não está ali estabelecido, o abastecimento de água, o esgoto, a rua, né? Nós temos a grande parte da cidade ainda precisando de recuperação das suas vias públicas, né? Das ruas. Os ramais, então, nem se fala. Então, é um trabalho grande que nós temos pela frente. Agora, nós temos buscado fazer bom uso dos recursos da população de Rio Branco, de cada centavo, para que esses serviços cheguem cada vez mais perto de quem precisa, né? Atenda cada vez mais às demandas da nossa população. Isso tem sido de forma incansável, viu, Muniz? Entendi. Aproveitando, a senhora falou em ramais, ao saber que a senhora estaria aqui hoje, moradores do ramal São Pedro, na estrada de Porto Acre, quilômetro 19, ali atende, ao mesmo tempo, a dois polos bastante produtivos, o Geraldo Fleming e o polo Hélio Pimenta. Eu não sei qual dos dois é maior, mas são dois ramais importantes, aliás, um ramal importante que atende moradores dos dois polos. Não sei se está na programação da prefeitura, mas qual é a perspectiva desse pessoal ser contemplado ainda este ano? Porque o ramal é relativamente pequeno, acho que no máximo 6 ou 7 quilômetros, e precisa de uma operação tapa-buraco. Eu realmente não tenho... A base ainda está... Eu não tenho de memória os nomes de todos os ramais que vão ser contemplados. A senhora passou por lá no passado. O que eu sei, né, é que pela localização que você me dá, provavelmente, muito provavelmente, deve ser um dos ramais contemplados na programação. Nós temos trabalhado com programação ano a ano. Por isso que a gente consegue também ir avançando, né? E nós temos priorizado, dada o pouco recurso que a prefeitura tem, né, para atender o todo, nós temos priorizado o que chamamos de cinturão verde de Rio Branco. E entram, evidentemente, os polos, né? Entendi. Que são polos de produção, muita gente que está produzindo o que a gente consome aqui na cidade, né? Claro. Nós vamos fazer o intervalo comercial. Antes, para não deixar uma pergunta no ar, eu já recebi aqui dirigentes de vários partidos, que já da antiga Frente Popular e que outros que já, do ponto de vista político, estão lhe apoiando na Câmara, mas do ponto de vista eleitoral ainda não, e eles dizem que há uma diferença. Afinal de contas, quais os partidos que hoje estão eleitoralmente com a senhora, aliás, politicamente com a senhora, podem entrar nessa aliança desta feita eleitoral? A senhora responde daqui a pouquinho, tá bom? São apenas 2 minutos, a gente volta para continuar a conversa com a prefeita Socorro Neri. Até já!
com a segunda parte do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2020. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar a prefeita Socorro Nery, prefeita de Rio Branco, pré-candidata à reeleição pelo PSB. Muito bem. Sempre com o apoio do Araújo, do Ara Super, também, né, do Aramix, e também do Instituto Medprev, que chegou para ficar ao seu lado. 11h37 agora. Bom dia para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Não esqueça, né? O jornal O Rio Branco, a empresa mãe, 50 anos, a TV Rio Branco 31 anos, o jornal 51, né? E o portal oriobranco.net, 15 anos. 3 empresas de comunicação juntas para melhor servi-lo, para deixá-lo cada vez mais bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Prefeita Socorro Nery, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. Os partidos têm sempre essa mania de separar o que é apoio político com apoio eleitoral. E aí? Eu tenho percebido mesmo essa distinção, né? E na Câmara Municipal há vereadores que têm apoiado a gestão, apoiado as boas propostas que enviamos para aprovação da Câmara, e que alguns desses partidos ainda não estão definidos, né, a comporem essa aliança para 2020. Mas isso me parece que faz parte da política, então nós estamos dialogando com os partidos, vamos intensificar esse diálogo, de modo a saber se a boa relação que temos tido na relação com os vereadores, né, na Câmara Municipal, e tem sido uma boa relação, se essa boa relação pode se estender também para uma aliança para 2020. Quais os partidos que hoje já estão, digamos assim, fechados com o PSB, o seu partido? Eu tenho assim, a impressão que hoje ninguém está fechado com ninguém. Nem o Podemos, né? PCdoB? A impressão que tenho é que ninguém está fechado com ninguém. Está todo mundo aberto a dialogar, né? Todos os partidos. Faz parte mesmo, né, da política, estabelecer diálogos, estar aberto a diálogos. E eu vejo que está todo mundo muito assim ainda, exceto os partidos que têm já pré-candidatos ou pré-candidaturas melhor definidas, né? Entendi. Vamos a um vídeo histórico. O dia em que o governador, naquela manhã de terça-feira do mês passado, mês atrasado, resolveu espontaneamente declarar apoio à sua reeleição. Vejamos. Por que eu não posso te apoiar? Tem algum problema? Eu que tenho que querer, meu coração que tem que querer. Eu não estou preocupado com quem não quer, não. Porque é que eu tenho que estar escondendo. Alguém vai achar ruim? Eu estou combinado com o povo, é o que me elegeu. Quem quiser achar ruim que acha, não estou preocupado não. Se você for candidata, você será minha candidata. Muito bem. Eu já lhe falei que eu não lhe disse isso antes porque tinha um negócio de construir. Construir o que está decidido e posso negar para quem? Então tá bom, não fico com dúvida não. Cuidar do seu trabalho, que eu vou cuidar do meu, não vamos resolver a vida desse povo. Quem quer ser candidato, seja. O povo vai atrás do voto. E vamos só nós dois mesmo. Não é? Como é que foi aquele momento ali? O governador é muito espontâneo, né? Muito o que seria querido, apenas uma visita técnica ao Shopping Popular, transformou-se num grande evento. Eu convidei para conhecer as obras do Shopping Popular. E ali nós estávamos em equipe, tanto a equipe dele quanto a minha, né? Porque eu queria mostrar também ao governador, como mostrei, o projeto que nós temos de requalificação daquele entorno do shopping. Ali, toda aquela região, né, do calçadão, chegando até o mercado Elias Mansur, até o Rio, chegando até a Oca, toda aquela área ali, ela vai ser requalificada. Nós vamos ter uma área muito bonita, né, para a população inteira. E o shopping é essa estrutura que vai
possibilitar, né, fazer essa mudança naquela região. E eu mostrei isso ao governador. Aí na fala dele, ele me faz essa surpresa, e de fato foi uma surpresa, né? Mas é um direito que ele tem, sem dúvida alguma, né? Manifestar apoio a quem ele considera que está fazendo uma boa gestão. Claro que teve muita gente que não gostou disso, teve muita gente que passou mal, sim, né? Sim. Aumentou pressão, outros se deram ao trabalho de entrar com ação na justiça, tentando caracterizar como... Mas foi indeferido, né? Como ato eleitoral, mas foi indeferido, porque não houve intenção, nem da parte dele e nem da minha. Quer dizer, a gente ali, ele teve o desejo de falar o que falou, e é evidente que ele foi acolhido ali numa coisa de trabalho. Nós estávamos em equipe, não tinha ninguém de fora, era um trabalho em equipe ali. Ele tem o direito de escolher o candidato dele. Tem todo o direito. Ele não Todos se enquadra nem na temos, lei, né, da infidelidade partidária, porque quem é do executivo não entra. Todos nós temos o direito, né, Muniz? É um direito. De lá para cá, isso foi no início de junho, acho que foi na primeira semana, numa terça-feira. De lá para cá muita coisa aconteceu. Parecia que ia acontecer, mas não aconteceu, no agora da Dilma. Mas, e ele dizendo que poderia sair do partido, não saiu, que ia para o PSDB, não foi. Então muita coisa aconteceu, mas ele sempre manteve o foco em apoiar a sua reeleição. Isso, de certa forma, deixou ele numa situação muito complicada no próprio partido e nos demais partidos que compuseram a aliança vitoriosa de 2018. Certo? Nessas condições, evidente que tem um lado negativo. Mas eu fiz toda essa enrolação toda para fazer outra pergunta, na verdade. Qual o perfil do seu companheiro de chapa? A senhora tem preferência por um homem ou uma mulher? Seria melhor um homem para equilibrar o jogo? Ou tanto faz nessa situação? Tanto faz. O que é mais importante é o perfil realmente, né? Eu desejo ter como candidato a vice, como parceiro de chapa, né, majoritária, uma pessoa que tenha um perfil parecido com o meu, que veja a gestão pública da forma como eu vejo, que entenda que participar da vida pública e participar da gestão de uma cidade é de fato se dedicar ao coletivo, ao bem comum, né? A olhar o macro, olhar as pessoas e trabalhar para elas, para que cada centavo seja aplicado em benefícios, né, para as pessoas. Se tiver um companheiro, identificar um companheiro, e tem muita gente, né, que pensa assim também, vai ser muito bacana. Vou ficar muito motivada. Prefeito, por muitos anos, aqui nós tínhamos uma polarização entre o vermelho e o azul. O vermelho da esquerda e o azul das forças de direita. Agora é tudo colorido, então, mas há um separador ainda. A senhora teve a infância toda no MDB, que nunca foi de esquerda. Embora tenha apoiado alguns partidos de esquerda por algum momento, mas nunca foi. Depois a senhora teve uma passagem rápida pelo PSDB, quando foi convidada pelo governador Tião Viana para ir para a Frente Popular, já para ser pré-candidata, para ser candidata a vice-prefeita na chapa, liderada por Marcos Alexandre. Ocorre que agora, passado esse tempo todo, os que são da esquerda dizem que a senhora é de direita. Os que são de direita dizem que a senhora é de esquerda. Como é que a senhora se situa em tudo nesse meio aí? Eu tenho observado tudo isso, Muniz, e o que eu percebo é que o que nós precisamos mesmo é de gente séria na gestão, que saiba o que está fazendo e que busque fazer o máximo possível e da melhor forma possível, né, para a população, para as pessoas. Isso independe de ser de direita ou de esquerda. Esses rótulos, eles são usados conforme a conveniência. Imagine você, hoje eu sou taxada por um determinado grupo de esquerda, porque eu estou filiada ao PSB. Se eu tivesse mudado para um outro partido, eu deixaria, tão somente pela mudança de partido, eu deixaria de ser vista por esse grupo como sendo de esquerda. Eu passaria a ser vista como direita. Um partido, ele não define ideologia de ninguém,
Ele não define caráter, ele não define intenções, né? Ele não define propósitos. Há quem me considere direita, há quem me considere esquerda, né? E esse jogo, acho que ele tem feito parte, mas ele não acrescenta nada. Entendi. Não acrescenta absolutamente nada. Como dizia, né, a minha avó, lá em Tarauacá, não enche barriga de ninguém. Sim, claro. O que de fato nós precisamos são de pessoas comprometidas com a inclusão social, Sim, claro. com a sociedade mais democrática, mais justa, mais fraterna, onde todos possam ter condições de desenvolvimento. Essa é a sua ideologia? Né? Essa é a minha ideologia. Sempre foi. E ela não é de hoje, a gente se conhece há quantos anos, quantas décadas. Não vamos dizer quantos anos, o pessoal vai pensar que a gente é velho. Né? Desde que eu entrei na vida pública, como servidora pública, desde 84, essa é a minha forma de ser. É assim que eu trabalho. Quem me acompanha desse tempo todo sabe disso. Eu não mudei absolutamente nada. Então, eu militei mesmo, você sabe disso, até 2004 no MDB, né? Depois, num convite do PSDB, eu passei alguns meses, em 2015. No final do ano, eu declinei do convite, saí. As pessoas lá nem perceberam que eu tinha saído, né? Deixei de frequentar o partido, sair para mim é isso. Não tinha relação, então deixei de frequentar, ninguém nem percebeu, né? Mas aí, quando eu fui convidada em março de 2016 para ser pré-candidata a vice, me filiar ao PSB, essas pessoas vieram com muita raiva, com muito ódio, como se fossem donos de mim. Eu não devo absolutamente nada a nenhum partido, eu construí a minha vida estudando. E a senhora nasceu pela porta da frente, né? Não pegou ninguém de surpresa. E ralando, né? estudando. Então, eu tenho muito respeito pelas pessoas com as quais eu convivi, tenho muito respeito pelas pessoas e pelos partidos com os quais eu convivi em 2016 e de 2016 até recentemente. Tenho muito respeito pelo ex-prefeito Marcos Alexandre, pelo ex-governador Tião Viana, são pessoas que eu tenho muita consideração. Escolhas políticas, caminhos políticos, a gente vai fazendo, evidentemente, sim, que conforme o momento possibilita, né? Essa minha integração com o governador Gladson Cameli, ela acontece, inclusive, depois que a minha relação com o PT, por exemplo, já não era uma relação boa, já não era uma relação que pudesse ter continuidade, né? Eles tinham definição de ter candidatura, eles esperavam de mim determinadas práticas, determinadas condutas que eu não me dispus a praticar. Portanto, é tipo casamento, né? Casamento você só pode ficar nele enquanto for bom para os dois lados, claro. Né? Senão você sai e mantém a consideração pelo outro, e é assim que eu quero manter. Tá. Evidente que até hoje eu tenho evitado responder às críticas, às provocações que eu tenho recebido, mas claro que tudo tem um limite, né? Para essa paciência, para essa serenidade, em razão da consideração que eu tenho pelas pessoas. Eu não deixei de ter consideração por essas pessoas, sim, né? Sim. O que eu não posso é aceitar ser monitorada, manipulada, a senhora nunca aceitou isso quando era nomeada, imagine agora que tem um mandato, né? Eu lembro. Eu tenho uma responsabilidade imensa. Sim. E ao assumir, Muniz, a titularidade, eu nunca neguei a ninguém. Pelo contrário, eu sempre fiz questão de enfatizar, de deixar claro, né, para todas as pessoas com as quais eu conversava. Entendi. Que eu não assinaria cheque em branco, é uma expressão que eu disse muito claramente para um dos interlocutores, né? E se ele estiver assistindo, ele sabe para quem eu estou falando, que eu não assinaria cheque em branco, que a partir do momento em que eu assumisse, eu seria leal, mas não subserviente, que eu seria leal, mas com autonomia, colocando a minha identidade na gestão que eu acredito. Legal. Eu já sou servidora há 35 anos, eu não comecei na vida pública agora. Eu já tenho convicções muito fortes, eu trabalho com base em princípios muito bem definidos, né? E isso não se muda por um cargo, não se muda. Mesmo porque, Muniz, você me conhece há muito tempo, um cargo não me muda em absolutamente nada. Não mudou mesmo. Eu sou a mesma pessoa de antes.
com mais maturidade, Sim. porque a gente amadurece muito Mais experiente. no olho do furacão, Sim. como eu tenho vivido desde que eu entrei, né? Amadurece muito, mas aprende também a ser mais sereno, Sim. a ser mais seguro das suas convicções, né? Legal. Prefeita, a gente sabe que a democracia começa na urna, com o voto, e que é importante a gente manter as instituições fortes para termos uma democracia sólida. E os partidos são instituições. E eu respeito quem não leva a sério o partido, quem acha que é só uma relação cartorial. Respeito, mas eu admiro muito quem cria amor pelo partido, quem cria compromisso, vida orgânica no partido. Eu lembro quando a senhora deixou o MDB, até por laços de famílias, foi um momento muito difícil para a senhora. Foi uma vida ali. E agora no PSB, o partido que lhe acolheu, né, lhe adotou, a senhora resistiu à pressão, no bom sentido, do próprio governador pedindo para a senhora ir para o PP, resistiu também um convite do senador Sérgio Caetano e de outros partidos para ir para o chamado Bem Bom. Resistiu tudo isso, ficou no PSB. Por que esse amor ao partido? Por que é tão importante, na sua opinião, isso? Eu tenho, por princípio, permanecer... A senhora preferia perder o apoio político eu tenho a por trocar de partido? princípio, Muniz, permanecer num lugar enquanto eu estiver sendo respeitada. Entendi. Eu fui muito bem acolhida no PSB. Eu não tenho nenhum motivo para sair do PSB. Não é? Então eu expliquei isso ao governador quando ele fez o convite. Mas, a bem da verdade, ele nunca insistiu nisso. Ele me respeitou desde o primeiro momento. Não é? Outros insistiram bastante, mas ele não. Eu estou me sentindo bem no partido. Eu não tenho motivo nenhum para mudar de partido. Não é? É evidente que em momentos anteriores, quando eu mudei, é porque eu não estava mais me sentindo bem. Entendi. Da mesma forma, eu permaneço casada com o Joaquim há 35 anos, porque eu estou me sentindo bem na relação. Não é? Eu acho que a gente tem que ser sincero com os companheiros, com quem está aliado, né? E com a gente também. Né? Agora, o que nós vamos viver nesse momento agora é um momento em que, de forma suprapartidária, eu vejo a minha possibilidade de candidatura, né? E eu chamo de eleição e não de reeleição. Eu fui eleita vice-prefeita, eu tive a mesma quantidade de votos que teve o prefeito Marcos Alexandre, né? Você que votou em qualquer candidato a prefeito, você via lá a chapa com o prefeito e o vice, aparecia a foto e o nome dos dois. Eu tive a mesma quantidade de votos e a Constituição estabelece que na ausência, né, ou na vacância do cargo, por falecimento ou por renúncia, né, ou impeachment, enfim, no caso foi por renúncia, cabe ao vice assumir a titularidade, com todos os direitos e todos os deveres. Né? Então eu tenho me conduzido assim, de fato, como titular. Eu não poderia ser meia boca, né? Não poderia fazer de conta que estava ali com outras pessoas mandando. Né? Então, quando eu permaneci no PSB, é porque eu me sinto bem no PSB. As pessoas me acolheram bem, me respeitam. Né? Então, é nessa construção suprapartidária, para continuar fazendo, com os procedimentos, com a transparência, com a lisura, com a honestidade, com a aplicação tendo como foco coletivo, que eu desejo continuar. De uma outra forma, no outro tipo de composição, em que você já tenha que fazer um loteamento, tenha que fazer atendimento a privilégios, a favorecimentos, que muitos chamam inclusive de política, né? Nesse outro tipo de composição eu não estou disposta. Entendi. E eu disse isso ao governador Gladys na primeira conversa, ele repete sempre, de que eu não estou disposta a pagar qualquer preço para ser candidata ou para ser eleita. Eu acho que a gente tem que ter coerência com a gente. Certamente. Eu penso que o momento é de contribuir com a população. É, de fato, fazer com que o serviço chegue, né, da melhor forma possível. Legal. E para isso, Muniz, não cabe colocar panos quentes, não cabe dizer assim, eu vou falar uma coisa, mas eu vou praticar outra. Não cabe. Quem trabalha comigo sabe que quando eu digo que o que me move é o bem coletivo,
Eu não estou dizendo da boca para fora. Entendi. De fato é o que me move. Legal. Isso é bom. Conversei aqui com a prefeita Socorro Nery, agora sim, definitivamente e oficialmente pré-candidata à reeleição. Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui. Sim, obrigada. A senhora ainda tem um minuto para dizer o que pretende fazer ainda até o final do mandato e o que será a prioridade no segundo mandato, caso a sua reeleição seja concretizada. Nós estamos agora nos organizando com o partido e com pessoas, né, aliadas, que eu respeito muito, para iniciarmos ainda essa semana a elaboração do plano de governo que nós vamos apresentar à população rio-branquense durante o processo eleitoral. Nós vamos fazer isso utilizando vídeos, conferências, vamos abrir canais para que depois as pessoas possam fazer contribuições, mas vamos fazer um planejamento olhando para os próximos 4 anos, mas com perspectiva, com horizonte de 20 anos. Nós queremos pensar Rio Branco para os próximos 20 anos, embora fazendo um recorte de ações para os próximos 4 anos. Não dá mais para a gente pensar a cidade a cada 4 anos, né? Nós temos que pensá-la de forma um pouco mais, uma perspectiva maior de 20 anos. E nós vamos fazer isso nessa discussão que estamos iniciando e que você certamente será convidado. E todos aqueles que queiram olhar onde estamos hoje, para os nossos indicadores, para as nossas condições hoje, comparar essas condições, esses indicadores com as outras capitais brasileiras, para nos situarmos onde é que nós estamos no Brasil, né? E pensarmos juntos com as condições que temos, com os desafios que temos para os próximos anos, o que é possível fazer nos próximos 4 e nos próximos 20. É essa perspectiva do planejamento que nós vamos iniciar agora, essa semana ainda. E a cidade está mais bonita, mais iluminada. Vai ficar, Muniz. A iluminação pública, finalmente o contrato assinamos, saiu, né? O contrato saiu e nós vamos ter a cidade inteira com iluminação em LED, o que reduz custos, né? E também causa um transtorno menor ao meio ambiente e é mais sustentável. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Muito obrigada, Muniz. Depois do intervalo, eu volto para continuar a falar em política. Eu vou entrevistar o vereador Anderson Sandro, do PSD. Ele é o novo presidente da Juventude Municipal aqui em Rio Branco. Agora são 12 horas pontualmente no ar.